Aula de número 3. Eclesiologia é uma ramificação da teologia sistemática. E como as áreas de estudo da teologia sistemática, eclesiologia é uma palavra composta, assim como pneumatologia, escatologia, hamartiologia, soteriologia. Eclesiologia é uma palavra composta. São duas palavras gregas. Ecclesio vem de ecclesia, que quer dizer igreja, palavra grega para igreja, e logia, do logos, estudo. Então, em outras palavras, eclesiologia é o estudo da igreja ou o estudo das doutrinas da igreja. E essa igreja, ela tem duas formas de entendê-la. Primeiro, a igreja invisível. E segundo, a igreja visível. Vamos começar, então, pela igreja invisível. A igreja invisível é uma igreja una, ou seja, ela é única. Não existe outra igreja, só existe uma igreja, e ela é única. Ela é indivisível, porque ela, por ser única, então ela não pode ser dividida. Ela, apesar de nós pertencermos ao corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, a Bíblia vai dizer sobre a interdependência dos membros, que um membro não pode dizer para o outro que não precisa daquela sua funcionalidade, mas o corpo todo tem um funcionamento onde cada membro tem a sua participação vital e necessária para o equilíbrio e para o bem nutrir do corpo. Então, não se pode arrancar a mão e criar um outro corpo, uma outra igreja a partir de um membro. Então, é uma igreja indivisível. Ela é universal no sentido que já citamos aqui na definição do Greg Ellison, que ela é formada pelos crentes de todos os tempos, os que já morreram, os que estão vivos neste presente e até aqueles que ainda vão nascer. Então, ela é uma igreja, ela é universal, porque compreende aos crentes de todos os tempos. Ela é triunfante, porque Jesus Cristo já venceu a morte, já venceu o pecado. Então, é uma guerra que já está ganha. Então, a igreja universal é uma igreja triunfante. E ela é perfeita porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Então, Cristo é perfeito. E se nós, como igreja, formamos o corpo de Cristo, então ela é perfeita. E a igreja universal, ela só é visualizada, por isso que tem aí o termo invisível, por Deus. Só Deus pode visualizar a igreja. E tem a percepção também, uma percepção mais mística, que é nessa percepção de que a igreja é o corpo de Cristo. E então, mesmo a igreja visível, a igreja que está aí no tempo presente, então é como se o corpo de Cristo estivesse espalhado por todo o mundo. Então, todas as igrejas locais, em qualquer parte deste mundo, compreendem ao corpo de Cristo. Percebam, é o corpo de Cristo de forma externada a partir de todos os cristãos espalhados no mundo. Não quer dizer que cada parte do corpo de Cristo que está dividida, mas é a expressão do corpo de Cristo em cada parte do mundo por todos os cristãos que estão presentes. E também, se nós formos pensar que a igreja invisível é composta por todos aqueles que já morreram e até aqueles que vão nascer, então essa percepção mística do corpo de Cristo vai além da presente era, vai além desse contexto, abrange toda a igreja em todos os tempos, em todas as eras. Então esta
é a igreja invisível. Agora, a igreja visível é aquela igreja que se expressa de forma presente. Ela pode ser vista por todos aqueles que fazem parte daquela comunidade. Então, essa igreja, ela é múltipla. Ela é múltipla porque ela está em vários lugares e também, dependendo do tipo de interpretação bíblica, essas igrejas, elas estão também divididas e por isso é divisível. É claro que existem algumas questões que elas não são relevantes. De repente vamos dar um exemplo aqui de presbiterianos e batistas que têm um entendimento diferente do batismo, por exemplo. Mas essas não são questões que vão divergir quanto à centralidade de Cristo e à centralidade da palavra de Deus. Então, são questões que estão mais para as pessoas que se adaptam ou não àquele tipo de prática, mas não são questões gritantes. Então, essa igreja é divisível porque as pessoas pensam de forma diferente. E, aliás, dentro do contexto relacional, pensar diferente é bom. Pensar diferente fortalece o diálogo, fortalece até mesmo a posição que alguém queira ter. Então não há nenhum problema quanto a isso. O problema é quando há um distanciamento muito grande daquilo que é central para uma igreja cristã, para uma igreja que se diz cristã. Essa igreja é local porque ela se reúne em determinado lugar, tem endereço, tem CNPJ, tem um espaço físico ali onde se reúne e são várias localidades. Não existe um lugar em determinada região do planeta onde todos os crentes do mundo se reúnem. E mesmo que isso fosse, seria também local, porque é local não só no sentido geográfico, mas no sentido temporal, porque naquele tempo se reúne ali, é uma localidade geográfica e uma localidade temporal. A igreja visível, ela é militante, porque apesar ou mesmo que ela já esteja livre da condenação do pecado, ela ainda é passiva de sofrer por conta do pecado, porque os membros podem pecar, as pessoas pecam, mesmo já lavadas e remidas por Cristo, ainda sofremos a condição em que este mundo está de deterioração total. Então é militante porque Paulo vai falar sobre a luta entre carne e espírito. Então eu sou igreja, você é igreja, e eu sei, você sabe, dentro da nossa particularidade, quais são as lutas que nós temos para mantermos erguido este estandarte de sermos igreja. Então temos as nossas lutas, então somos militantes. E essa igreja também é imperfeita, porque as pessoas que compreendem a igreja de Cristo neste tempo, elas ainda não tiveram uma glorificação que eliminasse toda e qualquer possibilidade de pecado. Então as pessoas ainda pecam, nós ainda pecamos, e por isso somos considerados imperfeitos. Então nessa divisão, nessa percepção, nesse olhar para a igreja invisível e a igreja visível, nós vamos entender coisas, por exemplo, como a institucionalização. A institucionalização é só da igreja visível. A igreja invisível não tem uma instituição. Aliás, se podemos dizer que algo foi instituído, é tão somente a presença de Deus na igreja invisível, na igreja universal, que é suficiente e que não exige nenhum tipo de instituição. Então, a partir dessa percepção mais, vamos dizer, mais dividida para entendimento, mais distribuída, nós vamos dar sequência na próxima aula e entendermos aí algumas funções da igreja, alguns objetivos, alguns propósitos que são concernentes à igreja, que são necessários
à igreja de Cristo. Em relação à igreja de Cristo, o texto de Efésios, no capítulo 1, no versículos 22 e 23, diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esta, que é considerada uma epístola universal, epístola geral, é uma mensagem que está se referindo à Igreja Universal. Está se referindo à Igreja Universal. Enquanto nas cartas cita a localidade, a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja que se reúne na Galácia, e até mesmo lá em Apocalipse, nas igrejas da Ásia, ali está citando a igreja visível. Esse texto de Efésios 1, 22 e 23 está citando a igreja universal. E o mesmo é válido para o diálogo entre Cristo e Pedro, em Mateus, no capítulo 16, os versículos de 18 a 20, quando ele diz: E tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, que é ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, à medida que vamos avançando, creio que estamos respondendo algumas perguntas feitas inicialmente. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula.